uma linha. Se a gente começar a dobrar ela, ela vai virar um cordão. Se a gente dobrar ela e dobrar muito, ela vira uma corda, né? Como vemos um fio de linho constantemente redobrado para ser forte, ele vai ser mais forte, pode ser mais forte do que um ferro. Mas ela começa com uma linha, pequena linha. Como os nossos sábios comentaram sobre o versículo que apresenta Parashá Ekev, e será Ekev, consequentemente, ouvindo os juízos. Ou seja, se você ouvir e observar as mitzvot leves, as leves, que alguém está propenso a pisar com o calcanhar. Nós temos que observar isso. Por quê? Porque essa é a intenção do Salmo 49, que diz: por que eu deveria temer nos dias do mal? O pecado dos meus calcanhares me envolve. Isso é, não temo as transgressões maiores. Aqui Davi está falando, eu não temo as transgressões grandes, como por exemplo o Shabá. Ele sabe que vai vir Shabá, então ele vai ficar assim, alerta para não descumprir o Shabá. Ele sabe que uma transgressão pesada, como por exemplo um kashrut, ele sabe que é uma transgressão muito importante ele comer, por exemplo, carne de porco. É quase impossível nós que guardamos a Torá, né, chegar lá e comprar ou comer, ou antes de comer alguma coisa, observar para ver se é ou não é. A gente não vai tropeçar nisso. Então Davi está falando assim, né? Eu não temo as transgressões maiores, pois nelas não me extravio, mas temo as menores. Porque se as considerar menores, pode-se transgredir constantemente, pelo que se transformam em mais severo. Ou seja, é uma mitzvah que a gente não presta atenção, a gente faz hoje, faz amanhã, faz depois, faz depois, faz depois, faz depois. Quando a gente vai ver, a gente está até aqui e sem perceber. Então o que a Parashá quer dizer é o seguinte, para a gente tomar cuidado, para a gente ser zeloso, porque tem consequências. Quer dizer consequências. Então uma pequena que você deixa passar despercebido, e você duplica, multiplica ela vai dar consequências para você. E essas consequências não são benéficas. E vós, escribas e fariseus hipócritas. Não está chamando todos os fariseus de hipócritas. Ele está falando esses que são hipócritas. Porque dais o dízimo da hortelã. Aqui é o contrário, tá? Olha só. Nesse texto é o contrário. Eles estão preocupados em fazer o mínimo e o máximo também, né? Mas só que eles coam, né? Como que é? Coam, a mosca engole o camelo. Coam pequenininho, mas não deixa de engolir uma coisa grande. Yeshua fala de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo do hortelã, do entro, do cominho, tem de negligenciar os preceitos mais importantes da lei. Então assim, invista no cumprimento das mitzvot. Mas vamos falar, mas muitos vão falar, não nós, né? Mas muitos vão falar assim, mas essas mitzvot já passou, né? Agora temos que cumprir as leis, né, morais, e deixar as rituais, porque Yeshua já nos livrou da lei que traz maldição. Será que tem essa contradição tão grande quando o próprio Yeshua fala, como o Betzalel comentou aqui, né, que aquele que deixar de descumprir uma lei, né, e a ensinar os outros ainda a não cumprir, vai ser considerado o menor no reino dos céus? Será que existe contradição com os textos de Gálatas, Colossenses,
Será que Paulo quis dizer nos seus textos que ele aboliu a lei? Será que toda a Tanakh, toda a Torá está em contradição com Paulo? Como muitos falam, muitas pessoas, até no meio judaico-messiânico, não consideram Paulo como um discípulo, porque eles conseguem interpretar nos ditos de Paulo uma contradição. É porque ele não consegue interpretar a grandiosidade da obra de Paulo. Porque tem coisas importantes que nós precisamos pegar no original. A gente tem que pegar o conceito certo. E Paulo não se contradiz, meus amigos. A recompensa de uma mitzvah é outra mitzvah. Tudo tem uma consequência. O Eterno falou, se você guardar as minhas mitzvot, guardar e cumprir as minhas mitzvot, eu vou te abençoar, vou abençoar a sua casa, vou abençoar a sua terra, vou te proteger, vou te amar, vou te guardar. Essa é a promessa. Agora, o Eterno pode mudar de ideia? Será que o Eterno pode mudar de ideia? Jamais. Porque o Eterno é imutável, suas palavras são imutáveis. Então tudo que vai contra isso, nós podemos entender que não é uma interpretação verdadeira. E o que mais a gente tem aí é isso. O Talmud diz que a recompensa de uma mitzvah é outra mitzvah. Ou seja, se você cumpre uma mitzvah com amor, você tem uma recompensa, porque você está debaixo da promessa do Eterno que vai te abençoar. Vai te amar e vai te abençoar. Agora, quando você cumpre uma mitzvah, a recompensa, além dessa, existe uma outra recompensa, que é a recompensa de você começar a tomar gosto em fazer a vontade de Deus. Então vai vir outra mitzvah, outro mandamento. E daí você cumpre esse outro mandamento, você se alegra. Mesmo que você não veja as consequências de Deus, mesmo que você está lutando para arrumar um emprego, mesmo que você está lutando às vezes para sua mulher ficar grávida, e você está ali anos buscando, está na promessa, e você faz a vontade do Eterno, não aparece, vai acontecer. Mas a consequência imediata de uma mitzvah é outra mitzvah. Você cumpre uma mitzvah, você fala, Baruch Hashem, cumprindo a vontade do Eterno. Isso traz satisfação para a nossa alma. Nossa alma se alegra, porque a nossa alma tem sede de Deus, tem sede de ficar perto de Deus. E a Torá diz que as nossas transgressões nos afastam de Deus. E se a gente cumpre a vontade do Eterno, a gente está fazendo a vontade de Deus, então a gente está mais perto de Deus. E quando a gente peca, a gente se afasta de Deus. Mas Baruch Hashem, nós temos Yeshua HaMashiach, nós temos um advogado fiel, que levou sobre si mesmo as nossas transgressões. Então nós podemos estar conectados com o Eterno. E não é pelo cumprimento das nossas mitzvot que a gente vai chegar perto do Eterno. É pela justificação, pelo perdão que nós temos em Yeshua. Mas a mitzvah nos traz santidade, meus irmãos. É a atração. A recompensa de uma mitzvah é uma outra mitzvah. É a oportunidade de você crescer espiritualmente. O amor ao Eterno, quando pedem para Yeshua, mestre, qual que é o grande mandamento da lei? O que Yeshua fala? Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Ouve Israel, o Eterno nosso Deus, o Eterno é um. Né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o poder. Daí ele pega Levíticos 19, 18, que é o que ele falou, e soma com esse primeiro mandamento. E amarás o teu próximo como a si mesmo. É isso que Yeshua responde. Quando pergunta qual que é o maior mandamento, ele fala o Shema. A nossa declaração de fé. Então o cumprimento das mitzvot vai trazer bênção. Ele te abençoará, o texto diz, e multiplicará, e te bendirá, e mais do que outros, Ele te amará, o Eterno te amará. Mas o Eterno não ama todos nós? O justo e o ímpio,
O texto diz que o Eterno não se dá, não fica feliz com a morte do ímpio, porque Ele ama o ímpio, Ele odeia o pecado. Mas o texto aqui nos diz que quando nós cumprimos a vontade do Eterno, Ele nos ama. Ele te amará. Ele te amará. Ou seja, Ele te amará e te abençoará mais do que o normal. Por quê? Porque nós estamos debaixo da vontade dEle. O amor de Deus é infinito. Imagine para com seu povo. Ele ama todos, sim. Mas Ele ama aquele que também se submete à sua Torá, se submete à sua vontade. E nós vamos ver Yeshua falando lá em João 14, 23. Respondeu Yeshua: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. Olha só. E o meu Pai o amará, e viremos para Ele e faremos nele morada. Agora, muitas pessoas falam: não, esse texto aqui, Maurício, é o seguinte: se alguém me ama, guardará a minha palavra. A minha palavra aqui não é a Torá, é a palavra que Yeshua falou, que é o mandamento que cobre todos os outros, que é amar a Deus e amar ao próximo. Não, meus irmãos. O texto diz aqui: quem não me ama, não guarda as minhas palavras. A palavra que ouvis não é minha, mas a do Pai que me enviou. Engraçado, né? Tem até uma parte do versículo lá embaixo, não lê. O Eterno, o Yeshua não veio dar uma outra lei. Yeshua não veio estabelecer outra lei. Ele veio confirmar a lei. E ele falou: as palavras que eu falo, a Torá que eu ensino, a minha doutrina não é minha. A doutrina é minha. Porque se fosse a doutrina de Yeshua diferente da doutrina do Pai, ele não seria o Mashiach. Porque o Mashiach veio cumprir a lei. O Mashiach, ele não pode ter pecado. E o descumprimento da lei é pecado, meus irmãos. 1 João fala isso. Iniquidade é o descumprimento da lei. Então Yeshua não veio abolir o Shabat, por exemplo. Porque se ele abolisse o Shabat, ele não seria Mashiach. Porque ele estaria com pecado. Ensinaria o pecado para os outros. Então não tem nexo. Quem conhece a Torá sabe o que eu estou falando. Isso é base. Quem tem os meus mandamentos e o guarda é quem me ama, meus irmãos. João 14, 24. Quem me ama será amado pelo meu Pai. Gente, a grande consequência é o amor do Pai. O amor do Pai, Ele te amará. Não que Ele não ama. Ele ama até o ímpio. Mas imagine um amor infinito que Ele tem pelo ímpio. Imagine um amor, aquele que é justificado, é o amor acima do infinito. Sim, Deus nos ama quando nós buscamos a sua vontade. Nos ama mais e mais e mais e mais e mais. Ele nos ama muito mais do que nós mesmos amamos a nós mesmos. Você imagina isso? Quem tem os meus mandamentos e os guarda é quem me ama. Então você diz que ama Deus, diz que ama Mashiach. Se você não cumpre, você não ama. Você está demonstrando que você não ama a Deus quando você descumpre as mitzvot. Não sou eu que estou falando, são os textos. São os textos. 2 João 1,6. Este é o amor. Andemos segundo os teus mandamentos. Mas este é o próprio mandamento que você ouviu desde o início, que você deve andar em amor, ou seja, deve andar no cumprimento da mitzvot. E João diz que está desde o início, desde quando? Desde Avraham Avinu.
A Torá diz que Avraham Avinu cumpriu as minhas mitzvot, as minhas hukim, mishpatim, ou seja, cumpriu meus mandamentos, os meus estatutos, os meus juízos, antes da Torá. A Torá foi dada a Moshe. Avraham é anterior e já cumpria, porque era amigo de Deus. Anda na minha presença e ser perfeito. Baruch Hashem. João 15:10. Se você guardar os meus mandamentos, permanecerá no meu amor. Assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Olha só. Yeshua fala, eu só permaneço no amor de Deus porque eu guardo a palavra. Vocês devem guardar a palavra de Deus sem medo. Hoje as pessoas têm medo de cumprir a palavra de Deus achando que vai pecar. Que coisa estúpida, gente. Desculpa. A palavra. Tem gente que não guarda o Shabat porque acha que é pecado guardar o Shabat, porque está na época da graça, e cumprir a lei é pecado. Então Deus está se contradizendo, Yeshua está se contradizendo. Quem está errado? A palavra ou a sua mente doentia? Ou a influência de teologia que foi feita através de filosofia grega, longe da Torá, longe das tradições judaicas, que se corromperam e que deu numa igreja assassina na Idade Média. É a realidade. Queimavam pessoas na praça pública, e são esses mesmos autoridades que colocavam pessoas para morrer na praça pública, queimados. Elas são as mesmas autoridades que formularam muitas teologias que as pessoas acreditam hoje e que cumprem hoje, e que têm medo de guardar os mandamentos porque acham que estão pecando. Estão seguindo quem? Doutrina de demônio, meus irmãos. É assim que Paulo diz. No final dos tempos virá doutrina de demônios, que confundirá a mente dos filhos de Deus. Nós temos que abrir os olhos. O próprio Yeshua fala, a lei não passou. Nós temos que buscar a vontade do Eterno. O próprio texto de Mateus, no final dos tempos, Yeshua fala, vós afastai de mim, vós que cometeis iniquidade. Não, Senhor, mas nós expulsamos demônios no seu nome. Nós fizemos a tua obra. Afastai de mim, vós que... Anomia, no grego. Anomia, a é não, nomia, lei. Vós que são contra a lei. Quem me ama, guarda os mandamentos do meu Pai. E vocês estão fazendo o quê? Mandamentos de homens. Mandamento de homens. Extorquindo o povo. Não são todos, meus irmãos. Muitas pessoas foram ensinadas assim como eu também fui. E demorou para cair a ficha. Mas quando a gente entende a Torá, quando a gente entende que o Eterno é imutável, quando a gente entende que a palavra é uma só, que não pode o Primeiro Testamento falar uma coisa e o Novo mudar. Não pode. Porque então não é inspirado. Paulo fala, os de Bereia ficava conferindo o que eu falava. Então já foi conferido tudo. Quando Paulo estava ensinando sobre lei, ele não estava indo contra a Torá. Os de Bereia estavam lá. Paulo, mas explica direitinho isso aqui. Não é assim. Ah, bom. Está de acordo com a Torá? Então, Baruch Hashem. Se está contra a Torá, opa, não procede de Deus. E se não procede de Deus, procede de quem, meus irmãos? Como é que o judeu julga Yeshua para saber se é falso ou verdadeiro Messias? Ele julga assim. Os discípulos dele dizem que ele descumpriu a Torá, então ele é falso profeta. Para o judeu, ele não pode ler o Novo Testamento. Não pode ler o Segundo Testamento.
Então ele vai estar escutando aquilo que falam dele. Daí vai julgar segundo aquilo que falam dele. E aquilo que falam dele não é verdade. Por isso que eles se enganam. Porque se eles forem estudar as palavras de Yeshua, eles vão ver que não tem pecado nele. Eles vão ver que toda a doutrina que Yeshua fala é uma doutrina de Torá. E que se cumpriu nele todos os mandamentos e as profecias. Então, tem consequências também. Deuteronômio 28:15 diz: será porém que se não deres ouvidos à voz do Senhor, seu Deus, não cuidando em cumprir todas as suas mitzvot e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Para o povo de Israel, as maldições são mais pesadas. Para nós, as maldições são mais pesadas. Por quê? Porque nós conhecemos a verdade. E quando a gente conhece a verdade e a gente descumpre a verdade, daí vem a disciplina. Agora, para aquele que está descumprindo a Torá, mas está na ignorância, porque foi ensinado assim, Deus não julga no momento onde está na ignorância, meus irmãos, como nos dois. Agora, para nós que já sabemos, nós não somos inocentes mais. Se a gente resolver descumprir a Torá, sabendo que a verdade é essa, está havendo disciplina. Agora o irmãozinho que está lá na igreja, lá, ele não sabe disso. Ele está descumprindo a Torá, mas ele está num momento de ignorância. Foi assinado assim. Vai vir maldição sobre ele? Não. Mas a partir do momento que ele começa a entender essas coisas, a partir do momento que vem a revelação para ele e ele fala: não, eu prefiro ficar na minha denominação, ou eu prefiro ficar aqui nesse pecado, ou eu prefiro entender dessa forma do que cumprir a vontade do Eterno, aí vai começar a pesar. Vai começar a pesar. Ele vai perder a salvação? Não. Porque a salvação que ele recebeu é uma salvação pela graça. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Estamos falando de consequências. Por isso que muitas pessoas não têm bênção nunca. Nunca sai de nada. Por quê? Porque sabem o certo e não fazem o certo. Fazem o certo e vai falar: não, mais para frente eu vou fazer. É um processo? É. A gente consegue cumprir tudo agora? Não. Nós vamos num processo. Deus conhece o nosso coração. Conhece se a gente está fazendo corpo mole ou não. Conhece se a gente está dedicando, dando sangue ou não. Tem muitas coisas que eu não consigo fazer. Mas quando eu não consigo, dói lá dentro. Puxa, eu devia ser mais cuidadoso com isso. Né? Porque quando a gente é cuidadoso com as coisas, é como se a gente já estivesse cumprindo a mitzvah. É que nem o conceito do Shabbat. Sexta-feira é um dia de preparação. Então você vai fazer uma mentalidade assim: puxa vida, vou ter que me preparar para que no Shabbat eu não descubra ele. O que você vai fazer? Vai fazer comida. Não vai fazer comida no Shabbat. Faz na sexta. Ou faz na quinta noite. Tem gente que faz na quinta noite, porque chega do serviço tarde e não consegue preparar para o Shabbat. Então dá um jeito de fazer na semana. Olha só, que bacana isso, você se preparar para poder fazer a mitzvah. Para no Shabbat você se deleitar. Falar: puxa vida, eu não estou fazendo a vontade do Eterno. Isso é maravilhoso. Cumprir a lei é estar debaixo da maldição. Muitas pessoas falam isso. E eles utilizam esse texto que eu vou ler agora para vocês. E nós vamos entender exatamente o porquê eles dizem isso e o que a Torá diz sobre isso. Gálatas 10, 14. Vamos pegar vários textos, meus irmãos. Se vocês quiserem acompanhar nas escrituras, é bom. Gálatas 3, 10 a 14. Todos quantos, pois, estão
são das obras da lei estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da vida, da lei, para praticá-las. Se a gente pega aqui, ó, todos que são das obras da lei estão debaixo da maldição. O que eles ensinam? Ah, se você está debaixo das obras da lei, você tem maldição. Só que o texto continua. Por quê? Porque maldito todo aquele que não permanece todas as coisas escritas. O que é isso? Aquele que não permanece nas coisas que estão escritas. Que não permanece na Torá. Que não permanece cumprindo a Torá. Então, na verdade, não é o maldito aquele que está debaixo da lei, que cumpre a lei. Mas o texto está dizendo maldito aquele que não permanece em todas as coisas. É tão fácil isso. A gente vai ler o texto para baixo. Deuteronômio está conforme Deuteronômio. Maldição virá se não cumprir a lei. E ele estava falando para quem? Para as nações? Não, estava falando para os Bnei Israel, aqueles que conheciam as leis. E o texto de Gálatas continua: e é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus. Ou seja, a lei, ela não serve para salvar, meus irmãos. Nunca serviu para salvar. Esse negócio de que o judeu cumpre a lei porque ele está debaixo da lei e ele vai ser salvo conforme a lei, isso é mentira. Pergunta para um judeu. Nós lemos aqui, hoje no Sidur, o que nós lemos aqui? Senhor, soberano dos mundos e Senhor dos senhores, não é confiado nos nossos atos de justiça que chegamos a Ti, e sim pela Tua infinita misericórdia. Olha, graça. Judeu cumpre a lei, não para ganhar salvação, porque ele já é salvo. Chegamos a Ti não pelos nossos atos de justiça. O que é nossa vida? O que é nosso trabalho? O que somos nós? Nada. Sidur diz isso. Sou eu. Lutero colocou isso na cabeça das pessoas, falando que os católicos que estavam vendendo indulgência, que estavam vendendo salvação no terreno no céu, faziam que nem os judeus. Mas os judeus nunca fizeram isso, meus irmãos. Isso é uma calúnia. O judeu, ele entra na aliança quando ele nasce. Ele faz o Brit Milá e está dentro da aliança, não é isso? Não é isso? Ele não precisa cumprir mitzvot para ser salvo. Ele precisa cumprir mitzvot para continuar na aliança. Isso sim. Porque na Torá diz, se ele não fizer isso, ele vai ser extirpado do seu povo. Ou seja, ele sabe que tem que fazer a Brit Milá. Daí ele fala assim, não vou fazer a Brit Milá. Não vou fazer a circuncisão do meu filho. Ele sabe que tem que fazer. Ele fala, não vou, sendo judeu, filho de mãe judia e pai judeu. Aí ele vai ser discipulado, diz a Torá. Se ele sabe que ele tem que ir na sinagoga em Yom Kippur, e ele fala, não vou na sinagoga, ele vai ser estipulado do Senhor. Porque ele sabe que ele tem que ir, é uma mitzvah que ele tem que ir. Se ele falar, eu não vou para o rebeldia, então ele vai ser cortado. É o que a Torá diz, não sou eu. A gente vê essa diferença. Agora, o irmão que está lá na igrejinha lá, tem Yom Kippur, nem sabe o que é Yom Kippur, meus irmãos. Deus vai cobrar dele Yom Kippur? Lógico que não. Vocês estão entendendo a diferença? Quanto mais for dado, mais será cobrado, mais será cobrado. E quanto mais dá pra gente, mais a gente quer cumprir, gente. É mais maravilhoso ficar na vontade do Eterno. Os mandamentos do Eterno não são pesados. Os mandamentos do Eterno são a nossa vida. A gente sente prazer em cumprir a vontade do Eterno. Quem está de fora fala, puxa, você vai ficar 24 horas sem comer? Não.
Poxa, você não pode fazer isso no Shabat. Não é que eu não posso, eu não quero, gente. Eu quero fazer a vontade do Eterno. Tudo que eu quero no meu coração é fazer a vontade do Eterno. Tudo que eu quero é fazer isso, estar na presença dEle. Sentir a presença dEle. Para mim é um deleite de alma. Chegar no Shabat, eu não estou pensando em trabalho, não estou pensando em lucro, não estou pensando em nada que é meu. Eu quero estudar a Torá, eu quero sentir a vontade, sabe? A vontade de estar cumprindo a vontade do Eterno. Esse aqui é o nosso grande deleite. Não comprar, não ir no shopping, não fazer mercado. Não... Isso aí pra gente não tem valor nenhum. Eu faço isso depois. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. O que Paulo está dizendo? Que a fé, a gente primeiro tem a fé, depois a gente cumpre. Romanos 3 diz que Abraão primeiro creu e depois ele foi circuncidado. Ele só foi circuncidado porque ele creu. Porque ninguém vai fazer circuncisão se não crer. Não é verdade? Primeiro é a fé, meus irmãos. Depois é as obras. A fé nos salva. Depois nós vamos cumprir as mitzvot. Agora quem quer mudar e falar assim, não, vou cumprir, mas sem fé. Quer dizer, não quer agradar a Deus, quer agradar os homens. E assim está cheio. Yeshua falava isso. Parede branqueada, Paulo falou. Sepulcro caiado, quer dizer, por fora cumpre todas as mitzvot, mas por dentro ossos secos. Nós primeiros precisamos limpar o interior, depois cumprir as mitzvot. Primeiro crer, né? Amar a Deus, ser amado por Deus. Quem tem fé recebe a salvação. E quem tem salvação ama a Deus e cumpre os seus mandamentos. O que muitas pessoas falam, não vamos cumprir a lei porque nós estamos debaixo da graça e a graça nos basta. Então podemos matar, podemos roubar, adulterar. Não, mas isso aí são os mandamentos morais que não caíram. Agora os cerimoniais não, o Shabat não precisa, Yom Tov não precisa. Queria ensinar uma coisa importante para vocês. No judaísmo, esse conceito é diferente. Por exemplo, naquele primeiro templo de Shlomo, tinha o Aron Abrit. Agora, no templo de Esdras, não tinha Aron Abrit. No templo de Esdras, eles não construíram, não tinham as tábuas da lei. As tábuas da lei, elas sumiram no exílio de Babilônia. Mas só que foi construído o templo. E como é que eles faziam o sacrifício sem as tábuas da lei, sem o Aron Abrit? Como é que eles iam entrar no Kodesh HaKodashim, em Yom Kippur, que era o único dia que entrava o Kohen Gadol para espiar o sangue? Como é que eles entravam? Sem arca. Eles entravam. Agora, porque não tem a arca, não vamos construir o templo? Não. O judaísmo é assim, meus irmãos. A gente faz o que dá para fazer. Na Babilônia não tinha templo. O que eles faziam? Construíram uma sinagoga. Nós não temos templo hoje. O que a gente faz? Se reúne numa sinagoga. Vocês estão entendendo? Então, meus queridos, se não dá para sacrificar no templo, porque está na Babilônia e não dá para sacrificar, vamos orar. Fica no lugar. Se você tem um Shabat que tem várias leis para cumprir, você não consegue cumprir todas as leis segundo a Allahá, cumpra o que dá para cumprir. Vocês estão entendendo? Então as pessoas pensam assim, vamos dividir as leis em morais e sacrificiais, ou rituais. Da onde tiraram isso? Está na Bíblia isso?
Tem alguma passagem no Antigo Testamento, no Primeiro Testamento, dizendo: quando vocês não tiverem isso... Existe? Aqui as leis estão divididas em morais e cerimoniais. Está escrito isso? Está escrito: quando vier o Mashiach, vocês não vão cumprir as leis cerimoniais. Está escrito isso? Não. Quando vier o Mashiach, vocês vão mudar o dia. Está escrito isso? Não. Nenhum profeta, nada. Quem ensinou isso? O cara que envenenou o outro. Os padres, um envenenava o outro para ficar no poder. Foram esses caras. Fizeram coisas boas? Pode ser. Eram judeus? Não. Seguiram a Torá? Não. Merece crédito? Não. Não merece nosso crédito. O que merece nosso crédito? A Torá, as Escrituras. Esse sim merece nosso crédito. Não vamos andar segundo a cabeça de homens e homens maus. Vamos seguir a Torá. Depois que vem Mashiach, o conhecimento encherá como as águas cobrem o mar, meus irmãos. Nós temos o Ruach HaKodesh para nos falar: ele está falando certo, está segundo a Torá. Esse aqui não está falando certo, está contra a Torá. Nós temos esse Ruach HaKodesh. Eu não preciso estar aqui. O próprio Ruach está dentro de vocês falando: a Torá é a certa. Deus está falando assim para você. A gente não precisa de homens. Não precisa de teologia humana. Principalmente teologia que quer distanciar a gente da verdade. Desculpa você achar que você está cumprindo a mitzvah para você ter mérito diante de Deus, para ter salvação, você está fazendo a coisa errada. Errada. Porque a salvação a gente ganha somente pela graça. E não pelo cumprimento de mitzvah. Mas não existe nenhuma lei que nos faça descumprir a vontade do Eterno. Muito pelo contrário, Yeshua, nós lemos aqui que Yeshua mesmo fala: não passará. E daí fazem um malabarismo teológico falando: não, até que aconteça todas as coisas, né? O texto diz isso, né? Em Mateus 5, 17, 18 e 19, diz assim: passará os céus e a terra, minhas palavras não passarão. Mas esse texto diz assim: até que tudo se complete. Então, deve cumprir a lei até que tudo se complete. Daí que os teólogos que querem encontrar a Torá falam: até que tudo se complete, é a ressurreição de Yeshua. Então, depois da ressurreição de Yeshua, não precisam mais cumprir a Torá. Meu Deus do céu, isso passa a ser maligno. Mashiach nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição no nosso lugar. Texto que eles utilizam para e contra a Torá. Gálatas. O Mashiach nos resgatou da maldição da lei. Ou seja, eles dizem que a lei é maldita, fazendo ele próprio maldição. Na verdade, o que Paulo está falando? Paulo está falando que não quer que a lei que é maldita, mas a lei mostra que você é pecador. Certo? A lei diz ali: não adulterarás. E o cidadão adultera. O que a lei está falando? Que ele é adúltero. E o que a lei fala? O adúltero será apedrejado. A maldição da lei não é a lei que é maldita, mas aquilo que ela condena, que é o pecado. Exato. Isso é fácil, gente, entender isso na Torá. Ele nos resgatou não da maldição da lei, mas da consequência que a lei me pede, que me implica, que é o pecado. Então o que ele fez? Ele se fez próprio maldição no nosso lugar e ele fez o quê? Morreu. Então ele pagou. Por substituição, era eu que ia morrer, certo? Ele morreu no meu lugar. Porque a lei chega para mim e fala: você é adúltero. Deus me livre, né? Você é pecador. Então você está condenado pela lei. A maldição da lei não é a lei que é maldita, mas aquilo que ela fala. Porque está escrito: maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Esse texto aqui não está em alguns escritos.
É um texto que estava em rodapé e entrou no texto. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Yeshua HaMashiach, a fim de que recebemos pela fé o Espírito prometido. Paulo diz isso, certo? Pela fé, meus irmãos. Ele tomou lugar. Ele se fez maldição. A lei não é maldita, a lei é santa, é pura, a lei é boa. Paulo fala isso, né? Uma vez perdoados e justificados pela fé, recebemos as promessas com Israel. Yeshua não aboliu a lei, como o Sandro falou. Yeshua está ensinando que não veio abolir, mas cumprir e ensinar, e todos devem cumprir para o crescimento espiritual. Agora, no texto aqui também diz: porque vos digo que, se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Tá? Imediatamente depois desse texto, certo? Que Yeshua fala de cumprimento de lei. Mas aqui ele está falando: porque vos digo, se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas, quer dizer, ele tem que cumprir mais do que os escribas? Não, estamos falando de justiça. O que Yeshua está falando? Que o cumprimento do homem não leva à justiça. O que justifica é o sacrifício de Yeshua. O que justificava antes de Yeshua era um sacrifício no Beit HaMikdash, que tomava o lugar do homem. Isso que justificava ele. A promessa de que os filhos de Abraão iriam herdar. Eles tinham que andar segundo a vontade do Eterno. A justificação nunca foi pela lei, sempre foi por graça. Abraão creu e foi justificado pela sua fé. E creu no impossível, né? Já tinha mais de 100 anos. A justiça exceder não diz respeito a cumprir mais do que eles, mas que a justiça em Yeshua é perfeita. Ou seja, a justiça de Yeshua, que nos capacitou, excede muito a dos fariseus. É a justiça. É o justificar. Por isso a salvação em Yeshua não é na lei que traz mas a cumprimento traz a santificação. Andar na minha presença e ser perfeito. Paulo afirma que Yeshua aboliu a lei. Vamos lá pegar Romanos 10, 4. Daí as pessoas vão ensinar: o fim da lei é Mashiach para a justiça de todo aquele que crê. Ou seja, o fim da lei é Mashiach. Yeshua, quando chegou Yeshua, a lei já não tem mais valor nenhum para a justiça para todo aquele que crê. Mas vamos pegar aqui o fim da lei. Se a gente for pegar lá no grego, né? No grego diz telos. Telos é o fim. Está no Strong 5056. 41 ocorrências. O que esse dicionário vai nos dizer? Esse léxico também. Fim. O que é o telos? Fim, como finalização mesmo. Mas também objetivo. O objetivo da lei é Mashiach. Será que tem algum texto que vai dar apoio a isso? Ou o fim aqui, telos, é fim mesmo? Acabou a lei, agora é Mashiach. Olha só, essa raiz, telos, o início dela é telos, né? Ela está ligada ao alcançar o fim, como objetivo, né? E dessa palavra que veio a palavra telescópio, telescópio. Ou seja, você vai conseguir trazer aquilo que está longe para cá. É um objetivo, né? Não é o fim. Ela pode ser fim, mas tem outra palavra em grego que também diz isso, que é fim, realmente o final. Então
Nessas 41 ocorrências, nós vamos ver textos que diz fim, e temos textos também que diz que é a finalidade. Como, por exemplo, Romanos 6, 22, diz assim: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, por consequência, a vida eterna. O telos está aqui, por consequência, como objetivo. Então, quando se fala em telos, a gente tem que entender não como fim, mas como consequência. Gálatas 3, 23, 25 diz: mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados para essa fé, que de futuro haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Mashiach, a fim de que fôssemos justificados pela fé, mas tendo vindo a fé, já não permaneceremos subordinados ao aio. Ou seja, é a consequência que ele está entendendo um outro texto que vai dar apoio a esse. O fim da lei, a finalidade da lei é Mashiach. Gálatas 3:23 diz que a lei serviu como um aio. O que era um aio? Aio era um professor grego que dava aula para um jovem rico. Como, por exemplo, Aristóteles, que foi um aio de Alexandre o Grande. Por isso que ele foi um grande homem. Porque ele teve um professor, teve um aio, que desde pequenininho ensinou ele. Não mais do que Aristóteles. Um dos maiores filósofos de todos os tempos. E Alexandre o Grande, desde pequenininho, foi aluno desse homem. Por isso que ele conseguiu grandes coisas. Sim, no âmbito terreno, né? Meus irmãos, a lei, ela nos mostra a Mashiach. Ela nos leva a Mashiach. O que o Paulo está falando não é que é o fim da lei, é a finalidade. A Torá fala assim, olha, esse é o Mashiach. Por quê? Porque ele é perfeito. Ele cumpre as mitzvot. A lei nos mostra a Mashiach. A lei como o seu aspecto geral, o Tanakh, né? A Torá, o ensinamento, nos mostra que Yeshua cumpriu as mitzvot. A lei nos mostra, na nossa experiência, quando a gente cumpre, a gente é abençoado, então nós também estamos, Deus está nos mostrando a perfeição, as bênçãos. A lei nos traz até Mashiach. Tem coisa que a lei não pode fazer. Ela não pode nos justificar. Porque se a gente erra uma vez, descumpre uma vez, nós somos considerados como pecadores. A lei nos leva a Mashiach, a graça de Deus em Mashiach. Esse é o papel da lei. Agora, por causa disso, vamos descumprir a lei? Não, de forma nenhuma. Agora, já não permanecemos subordinados ao aio. O que quer dizer esse texto? A partir do momento que a gente tem a graça de Mashiach, a gente já tem uma justificação. Nós já estamos num nível de aliança com Deus, que é a mesma aliança que Deus fez com Abraão. Nós já estamos num nível de aliança onde a nossa justificação é plena, meus irmãos. Ao ponto de termos o Ruach HaKodesh habitando em nós. Antes o Ruach HaKodesh não habitava no homem. Era mais difícil ele compreender, era mais difícil ele saber. Ele já dependia mais. Mas em Yeshua nos coloca num nível dessa mesma aliança completo, pleno. A aliança que Deus fez com Abraão é uma aliança maravilhosa. É a mesma aliança. Mas quando chegou a lei com Moshe, já o nível subiu, porque agora ele tinha lei, agora tinha as coisas escritas, já tinha mais leis, e já compreendiam mais as coisas de Deus. Não era só uma coisa oral, não era uma coisa de sentimento, não era uma coisa só sobrenatural, coisas que ele sentia que era a vontade do Eterno.
porque estava gravado no seu coração. Quando chega a lei de Moshe, então existe uma elevação de aliança. Ele já compreende mais. Ele já tem a lei na mão, já tem a Torá na mão. Quando chega a Mashiach, além da Torá, nós temos o Ruach. É a mesma lei, é a mesma aliança, desculpa, só que numa elevação. Não estamos ali atrás. Isso não passou, continua. Ela só acrescenta, meus irmãos. Ela não diminui, não divide. Baruch Hashem. O conhecimento da Torá mostra a Mashiach perfeito. Romanos 10:4. Então a gente pode interpretar da seguinte forma: a finalidade da lei é Mashiach para a justiça de todo que crê. Para finalizar, eu tinha separado vários textos aqui, mas eu vou fazer rapidamente, pegar um outro texto importante. Mas dois textos importantes. Romanos 7:21 e 23, eu vou ser rápido. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo em meus membros outra lei. Outra lei, meus irmãos. Quando Paulo fala lei, existem várias leis. Não está falando sobre Torá. E ele diz aqui, existe uma outra lei guerreando contra a lei da minha mente. Ou seja, se eu quero fazer o bem, eu conheço a Torá, eu quero fazer o bem. Então essa lei é o quê? A Torá. Agora, existe outra lei? É a Torá? Não. É uma outra lei contra a lei da Torá. E que lei é essa? É a lei que vejo nos meus membros. Lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Ou seja, Paulo diz que o mal que eu faço é porque existe uma lei dentro de mim que me mostra que eu devo pecar. Aquele intuito, sabe? Aquela coisa, aquela vontade de pecar. Ele chama isso de lei. No judaísmo a gente chama de Yetzará, inclinação para o mal, que todo homem tem. E nós temos que dominar. Paulo fala sobre a carne. A minha carne é má. Não carne, mas é que está lá dentro. É o Yetzará. Então eu tenho que dominar ele. E eu domino ele com o quê? Com a Torá. Conheça a vontade de Deus, conheça a Torá, então eu vou anular. Quando eu penso em roubar, Deus me livre, eu vou falar, não, roubar é contra a lei do Eterno, então eu não vou roubar. Quando eu penso em pecar, eu não vou pecar. Quando eu penso em cobiçar, eu não vou cobiçar. Então é uma lei que está dentro e quer me dominar. E ele tem que entender isso. Não existe só, quando Paulo fala lei, não é só a Torá. A gente tem que entender que também tem a lei do pecado, que opera para a transgressão. Paulo fala da condição do homem como é justificado. Colossenses 2, 8 a 18, para finalizar. Mais 10 minutinhos eu finalizo. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vã sutileza, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo. Paulo está falando assim, cuida com o quê? Com a filosofia errada. Agora eu pergunto, judaísmo é filosofia? Torá é filosofia, sim ou não? Não. Sutileza faz parte da Torá? Não. Tradição de homens faz parte da Torá? Não. Rudimentos do mundo é Torá, meus irmãos? Não. Então por que muitos pegam esse texto aqui falando que isso aqui é Torá? Porque isso aqui já passou. E agora estamos na graça. Isso aqui ele está falando com quem? Com os colossenses. Quem eram os colossenses? Gentios. Onde eles moravam? Em Colossos.
que eles eram antes? Pagãos. Eles eram judeus? Não. Eles eram pagãos. Eles recebiam o quê? Pressão de quem? Dos judeus? Não. A maioria eram os irmãos, os tios, os parentes. Eram pessoas dali. Esses queriam vir com filosofias, com sutilezas, com rudimentos do mundo. De vez em quando vinha alguém de Jerusalém querer imputar alguma coisa. Mas a maioria não era de lá. A maioria era do próprio lugar. A tradição pagã, não judaica, e não segundo o Mashiach. Né? Cuidado que ninguém venha lidar com filosofias, vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme o rudimento do mundo, e não segundo o Mashiach, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então para nós também, para nós não, mas para muitas pessoas do presente século, também isso serve. Não deixa a filosofia mudar as coisas, não deixa tradição de homens, tradição de igreja antiga, tradição de religião que não vem do judaísmo, rudimento do mundo, coisa que não vem da Torá, mas que não são segundo o Mashiach, porque o que é segundo o Mashiach? É Torá. Nós lemos aqui que Mashiach defendia a Torá. Então é tudo contra a Torá, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O que quer dizer? Que no Mashiach, o Ruach Elohim está nele, habitando nele. Então tudo que ele fala, tudo que o Mashiach fala, é o que Deus está falando. Ele é a Torá Rai. Versículo 11. Também nele estáis aperfeiçoados. Nele quem? O Mashiach. Nós estamos aperfeiçoados, estamos longe das coisas, desses rudimentos do mundo. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Mashiach. O que está falando? Que nós recebemos a marca da salvação. O que é a circuncisão? A circuncisão é a marca da fé. Romanos 3. Abraão primeiro creu, recebeu uma circuncisão no coração, depois ele cumpriu na carne. Certo? Então aqui Paulo está falando que vocês estão aperfeiçoados, já tem a marca da salvação, que o principal é no coração. Mas daí eles vão falar assim, então tá vendo? É diferente da marca da circuncisão. A circuncisão é maldição. Né? E agora, depois de Yeshua, a circuncisão não é mais na carne, é no coração. Mas não, isso não é um conceito do Segundo Testamento, é um conceito do primeiro. Deuteronômio 10, 15 e 16. Tão somente o Senhor te afeiçoou a teus pais para o amar a vós outros, descendentes dele, escolheu de todos os povos, como você vê hoje. Circuncidai, pois, o vosso coração, e não mais endureceis a vossa cerviz. Ou seja, esse negócio de circuncisão no coração não é coisa de crente, meus irmãos. Não é coisa de século 21. Moshe falou isso. Nós temos que circuncidar primeiro o coração. Essa é a marca. Deuteronômio 30 vai falar a mesma coisa. Circuncisão de coração. Jeremias fala. Isso não é um conceito de hoje. 12. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, juntamente com ele em Yeshua, né? Porque nós somos imersos no nome de Yeshua, no qual igualmente fossem ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Ou seja, o espírito estava morto por causa do pecado, mas ele foi ressurreto. O espírito daquela pessoa que não anda segundo a vontade de Deus, que não foi alcançado através do Mashiach, é morto. Só que ele ressuscita ao crer e ao receber. Ali ele recebe a justificação em Yeshua.
não pelas obras, mas pela graça. 13. E a vós outros que estavam mortos em vossas transgressões e pela incircuncisão de vossa carne. Olha só que interessante aqui, meus irmãos. O texto diz, e vós outros que estavam mortos, ou seja, antes de vocês serem alcançados por Yeshua, por Deus através de Yeshua, vocês estavam mortos por causa da transgressão. Ou seja, a transgressão é o pecado. O pecado faz separação entre o homem e Deus, certo? E aqui ele coloca pelas transgressões e pela incircuncisão. E ele diz na carne. Ele está falando do brito na carne. Que aquelas pessoas estavam mortas porque elas transgrediam e não tinham brito milá. É Paulo que está falando isso. Como é que a gente vai entender esse texto? Será que Paulo se contradiz? Em Gálatas ele fala, se vocês se deixarem circuncidar, vocês vão cair da fé. E aqui ele diz, vocês estavam mortos porque vocês não eram circuncisos. Pode. Não pode. O que a gente entende nisso? Meus irmãos, quando ele fala em Gálatas, se vocês se deixarem circuncidar, vocês vão cair da fé. Por quê? Porque aquelas pessoas estavam circuncisando porque elas achavam, elas foram ensinadas por um grupo que veio de Jerusalém, dizendo o seguinte, se vocês não circuncidarem a carne, não adianta nada você ter em Yeshua. Yeshua não é suficiente, você precisa cumprir a lei e também crer em Yeshua. E Paulo fala, não, vocês não precisam fazer o brito, só crer em Yeshua é suficiente. E aqui ele fala, pela circuncisão da vossa carne. Como é que entende isso? Ele não está contra a circuncisão, meus irmãos. Ele está contra a circuncisão no entendimento de que Yeshua não é suficiente. Se a pessoa acredita que Yeshua é suficiente Salvador e depois ele quer fazer o Brit Milá, não tem problema. Mas se leva à condenação, meus irmãos, que nem Betzalel falou aqui uns 3 semanas atrás, o que nos leva à condenação não são os nossos pecados. O que nos leva à condenação é a nossa negação da fé, da graça. Por exemplo, se eu tiver aqui com uma doença terrível, Deus me livre, e aqui está o remédio, 100%. Se eu tomar isso, 100% eu vou viver. E eu estou com a doença, Deus me livre. Daí eu vou falar assim, eu não vou tomar o remédio. Quem vai me matar? A doença, lógico, a doença vai me matar. Mas em última instância, tendo o remédio aqui, 100% eficaz, o que vai me matar? A minha negação. Eu não vou tomar. Então eu estou me matando, é como se eu estivesse me matando. Porque aqui está a cura, e eu não quero a cura, então é a mesma coisa. Quando se nega a graça de Deus, você vai ser condenado por negar a graça, e não pelos pecados. Aqui é a circuncisão de vossa carne, porque a circuncisão é um símbolo de cumprimento de mitzvot para Paulo, para todos. Entende? Então o que Paulo está dizendo? Vocês estavam mortos porque vocês estavam nas transgressões, e vocês estavam mortos porque vocês não estavam cumprindo as mitzvot. Não, a circuncisão aqui, ela está como um símbolo de cumprimento de Torá. Vocês entendem? Se você não é judeu e não quer fazer o Brit Milá, você pode morrer sem fazer o Brit Milá. Só Yeshua já vai ser suficiente Salvador para você. Mas se você tiver uma raiz judaica, ou você vive entre judeus e quer fazer o Brit Milá, tendo essa consciência, faça, se quiser. Não vai mudar nada na sua salvação. Mas tem pessoas que querem fazer. Como eu, por exemplo, que fiz. E isso é bom. Mas também, o que muito foi dado, muito será cobrado. Conheço pessoas que a primeira coisa foi fazer Brit Milá. Sem cumprir Shabbat, sem cumprir nada, não sabem nada.
Já quer fazer a Brit Milá? Não faça isso. Brit Milá é lá no final, no último. E se for ainda. Então, meus irmãos, deixa eu finalizar aqui. 13. E vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós. Olha só. Perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós. Meus irmãos, o texto diz que foi cancelado o escrito de dívida que tinha contra nós. Não foi cancelado a Torá. Muitas pessoas pegam esse texto justamente para falar, tá vendo? Foi cancelado, foi pregado na cruz. Esse texto é clássico, mas esse texto não diz isso. O que diz? O escrito de dívida. A Torá não é dívida. A dívida é o seguinte: quando eu peco, eu tenho uma dívida, certo? E Yeshua tomou meu lugar, então eu não tenho mais dívida. Foi pregado na cruz. Vocês entendem? Não tem como falar que a Torá foi anulada nesse texto. Em outros textos. Não tem um texto de Paulo que a gente pode analisar profundamente com a luz da Torá que a gente pode entender. Paulo está negando a Torá. Jamais. Não existe nenhum. Perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, removeu-os inteiramente, cravando na cruz, e despojando os principados e potestades publicamente, os pôs em desprezo, triunfando deles no madeiro. Porque tudo isso tem sido sombra do que havia de vir. Para finalizar aqui, isso aqui é o próprio texto de Colossenses, porém o corpo é de Mashiach. Olha só. Ninguém vos julgue por coisa alguma, comida, bebida, dia de festa, lua nova ou sábado. Então esse texto, esse versículo aqui, eles costumam pegar esse texto para justificar tudo aquilo que a gente falou em cima. Está vendo como foi abolida a lei? Ninguém vos julgue por comida e bebida. Ou seja, você não come. Então, ninguém, nem um judeu pode chegar para você e falar, ó, você deve comer caché, você deve cumprir o dia de festa, a lua nova, sábado. O que os teólogos querem ensinar é isso. Mudar o conceito totalmente. Mas é totalmente ao contrário. Eles eram colossenses, meus irmãos. Eles estavam num lugar onde eles começaram a cumprir Shabat. A gente sabe historicamente que mesmo no século 3, 4, ainda tinha muita gente cumprindo Shabat, e os papas lá fazendo editos que quem cumprisse Shabat ia ser excomungado da igreja. Não tem isso? Lógico. Estamos falando do primeiro século. Você imagina Paulo falando para a pessoa, ó, você não precisa cumprir Shabat, não, porque a lei já passou. Jamais! Nem fala disso porque isso é redundante. Então quem está falando? E quem vai julgar? Quem é esses que não julguem por causa da comida e bebida, dia de festa, lua nova ou sábados? Eram os próprios pagãos que estavam pressionando os novos Talmidim de Yeshua. Na verdade eles cumpriam isso, eles cumpriam o Kashrut, cumpriam o Shabat. Daí a sociedade falou, não, por que você está cumprindo isso? Ou por que você mudou de religião? Lógico que eles cumpriam. Porque tudo isso é sombra das coisas que haveriam de vir. Porém, o corpo é do Mashiach. Ou seja, tudo isso tem o seu significado messiânico. É importante isso, cumprir isso. Isso vem mostrar que justamente eles cumpriam isso. Paulo ensinava isso. Paulo ensinava aos gentios cumprir Shabat, as questões de animal puro, não o kashrut, como eu passei, eu ensino para vocês um dia desses, né? Existem os níveis de kashrut, né? A Torá diz todos os animais que podem ser sacrificados.
Mas além de comer esses animais permitidos, eles tinham que ser também abatidos de uma forma kasher. Só que se eles estavam longe, né, de pessoas judeus que faziam isso, era permitido, e é permitido, a pessoa comer um animal, né, um animal puro. Pelo menos ele está no nível de kasher. Agora, se for abatido, já é um outro nível, melhor ainda. Por isso que Paulo fala, comer de tudo que está no mercado. Ele está falando, pode comer porco, pode comer lagartixa. Não! Tudo que é puro. Tudo que você saiba que não foi sacrificado a ídolos. É o que o texto diz, meus irmãos. É o que o texto diz. Se a gente for sincero na interpretação desse texto, a gente não vai se enganar. Não vamos dar ouvidos para esse tipo de ensinamento. Vamos nos voltar para a Torá. Vamos nos voltar para aquilo que Paulo nos ensinou, para aquilo que Yeshua nos ensinou. Para Shaeka ele fala, vamos abrir nossos olhos para cumprir não somente aqueles mandamentos que são óbvios, mas também as minúcias. A gente vai crescendo, hoje a gente cumpre um pouquinho mais, amanhã a gente vai cumprir um pouquinho mais, sem ser peso. Tem que ter o quê? O amor. O amor. Fazer com amor, fazer com satisfação, cumprir a mitzvah com satisfação. Se ela está pesada, então tem alguma coisa errada. Se está pesado para você, retorna um pouquinho. Se está pesado, volta um pouquinho. Não custa nada. Vai devagarzinho. Que o Eterno possa nos abençoar.